Antes de começar meu relato, peço que você siga este canal, deixe o seu like e continue acompanhando os depoimentos que trazem à tona as vozes esquecidas do tempo da escravidão. O que vou contar não é apenas sobre dor e açoite, mas também sobre o inesperado encontro entre a liberdade e o amor. Eu fui escravizado durante muitos anos, submetido à dureza da terra e ao peso das correntes. Meu corpo carregava cicatrizes, mas minha alma ansiava por algo além da sobrevivência. Foi depois da abolição que o destino me colocou diante de uma mulher que jamais imaginei conhecer. Uma estrangeira de pele clara, cabelos soltos como o trigo maduro e um perfume que não se comparava a nada que eu não vocês, ela era italiana bento ou pestais, ela era italiana vinda com a família em busca de terras e prosperidade no Brasil. Eu, o recém-liberto, não tinha quase nada além das lembranças do cativeiro e o desejo profundo de recomeçar. Nossas vidas se cruzaram de forma inesperada e, a partir desse encontro, um novo capítulo se abriu em minha existência. Era o início de uma história marcada por desejo, ternura e também pela sombra das proibições que ainda paiavam sobre nós. Eu trabalhava como meieiro em uma fazenda próxima às terras que a família dela havia comprado. A vida de Liberto ainda era dura, pois os grilhões haviam caído, mas as correntes invisíveis continuavam a prender os que um dia foram escravizados. Eu aceitava qualquer trabalho que pudesse me dar sustento, e foi assim que passei a ajudar nas colheitas da região. Certa manhã, enquanto carregava sacos de café, meus olhos encontraram ela caminhava com leveza pelo campo, como se fosse alheia ao calor e à poeira. Havia algo em seu jeito de olhar o mundo que me intrigava. Quando nossos olhos se cruzaram pela primeira vez, senti que uma chama acendia dentro de mim, algo que jamais imaginei poder existir. Eu era acostumado a esconder sentimentos, a calar vontades, mas diante dela minha respiração se tornou pesada e meu coração bateu em descompasso. Eu sabia que aquela mulher pertencia a um universo distante do meu, mas mesmo assim, naquele instante, tudo em mim se transformou. Fan, os dias que se seguiram foram de inquietação e eu tentava ocupar meu corpo com o trabalho, um, por, mas minha mente tornava sempre a lembrança dela. Não era apenas a beleza que me prendia, mas a sensação de que havia ternura em seu olhar, como se ela também carregasse um vazio que buscava preencher. Eu a via de longe, às vezes caminhando pela plantação, às vezes sentada à sombra das árvores, como se contemplasse um mundo que lhe era novo. O sangue corria quente em minhas veias quando pensava nela, e a noite parecia longa demais para suportar a ausência de seu rosto em meus pensamentos. Havia em mim um misto de desejo e medo. Eu sabia que ainda existia preconceito e rancor nas terras do Brasil, e uma aproximação entre nós poderia despertar ódio, mas meu coração já não atendia à razão. A cada dia, o simples fato de esperar vê-la se tornava meu maior consolo. Foi durante uma tarde de chuva que o destino nos aproximou de vez. Eu buscava abrigo em um velho galpão abandonado. Quando percebi que não estava sozinho,
ela também havia corrido para ali, molhada pela súbita tempestade. O espaço era pequeno e o som da água batendo no telhado fazia com que o silêncio entre nós fosse quase cúmplice. Eu sentia o cheiro de sua pele misturado ao perfume da terra molhada. O coração pulsava forte e a proximidade despertava algo que ia além da razão. A presença dela aquecia o espaço e meu corpo parecia vibrar com cada segundo em que dividíamos aquele abrigo. Foi nesse instante que percebi que não havia mais como lutar contra aquilo que nascia em mim. O desejo de ter lá por perto já não era um simples devaneio, era uma necessidade que tomava conta de meu ser por inteiro. Depois daquele encontro inesperado, a lembrança da chuva e do galpão se tornou como uma marca em minha alma. Eu passava a sonhar com ela durante as noites, acordando suado, tomado por imagens de seus cabelos grudados em seu rosto úmido, de sua pele clara refletindo a luz dos relâmpagos. Era como se cada detalhe dela me queimasse por dentro, despertando em mim uma paixão proibida. Eu ainda não tinha coragem de me aproximar de forma direta, mas parecia que o destino conspirava para que nossos caminhos se cruzassem cada vez mais. Havia momentos em que eu a encontrava sozinha e, embora não houvesse palavras, os olhares falavam por si. Sentia que também havia nela uma curiosidade, uma centelha de sentimento que começava a ganhar forma, e era esse fio de esperança que alimentava minhas forças em meio ao peso do trabalho e da lembrança amarga do passado. As noites se tornaram ainda mais difíceis. Meu corpo carregava a memória da dor dos açoites, mas agora também ardia de outro tipo de febre. Era um fogo que nascia do desejo de sentir sua pele junto à minha. Pude de explorar cada curva, de explorar cada curva, de explorar cada curva, de explorar cada curva de seu corpo com a devoção de quem encontra pela primeira vez a verdadeira liberdade, de seu corpo com a primeira vez a verdadeira liberdade. E eu me deitava na rede, olhando o teto de palha, e imaginava como seria se ela tocasse meu peito, se seus lábios buscassem os meus. Essas imagens me consumiam e eu tentava resistir, mas o coração já estava entregue. Eu sabia que um passo em falso poderia colocar tudo a perder, mas ao mesmo tempo era impossível conter a torrente de sentimentos que crescia dentro de mim. Eu começava a compreender que o amor, quando nasce, não pede permissão, ele simplesmente toma posse. Certo dia, fui chamado para ajudar a família dela em alguns reparos na propriedade. O trabalho era simples, mas a proximidade com ela tornava cada instante carregado de tensão. Enquanto meus braços levantavam vigas de madeira e minhas mãos moldavam a terra, eu sentia o peso de seus olhos sobre mim. Era como se me observasse com uma atenção diferente, como se não me visse apenas como um trabalhador, mas como um homem. Cada vez que me aproximava, o ar se tornava mais denso e meu corpo respondia com uma força que não era apenas do trabalho, mas da presença dela. Nossos mundos eram distintos, mas naquele espaço compartilhado, tudo parecia convergir para um mesmo ponto, o desejo incontrolável que nos unia em silêncio. O desejo se transformava em coragem, ainda que tímida. Eu já não desviava os olhos quando os dela buscavam os meus.
Havia uma espécie de entrega silenciosa, uma confissão muda que se repetia a cada encontro. À noite, ao voltar para minha morada simples, eu me sentia exausto, mas, ao mesmo tempo, tomado por uma energia inexplicável. Eu revivia mentalmente cada instante, cada olhar, cada gesto, e era como se ela estivesse ao meu lado, preenchendo o vazio da solidão que por tantos anos foi minha única companheira. Era um amor que nascia no silêncio, mas que crescia como raiz de árvore, firme e profundo, tomando conta de cada parte de mim. Eu já não podia negar, estava completamente entregue a essa paixão. As primeiras vezes em que nossas mãos tocaram, ainda que por acidente, foram como descargas elétricas que atravessavam meu corpo. Um simples roçar de pele era suficiente para que o sangue fervesse em minhas veias. Ela também parecia estremecer, e isso me fazia acreditar que não era apenas imaginação. O desejo deixava de ser apenas sonho para se tornar realidade palpável. Eu sentia que estávamos prestes a romper as barreiras que nos separavam e, ao mesmo tempo, temia as consequências. O Brasil ainda era um país marcado por preconceito e rancor, e um amor como o nosso poderia despertar ódio, mas a cada instante ao lado dela, o medo perdia espaço, e a necessidade dela por completo se tornava maior. Era uma batalha entre razão e desejo, e eu sabia que o desejo estava vencendo. Foi numa tarde silenciosa, em meio ao campo, que finalmente não resistimos. Proximidade, os olhares, o calor do sol e o vento leve nos envolveram como cúmplices. Meu corpo já não obedecia à prudência e o dela parecia corresponder a cada movimento, como se estivéssemos destinados a nos encontrar. O primeiro toque verdadeiro foi como a quebra de uma represa. Liberando todo o fogo que havíamos contido, meu coração batia descompassado e minha pele ardia ao sentir a maciez da dela. Ali, entre o cheiro da terra e o som dos pássaros, a paixão se tornou realidade. Não havia mais retorno. A partir daquele instante, eu sabia que nossas vidas estariam entrelaçadas, custasse o que custasse. Depois daquele instante em que o desejo rompeu as amarras, passei a viver em um estado de êxtase constante. As horas de trabalho se arrastavam lentas, mas no fundo do coração havia uma chama que me sustentava. Cada encontro com ela era como beber de uma fonte secreta, proibida, mas necessária para que eu continuasse respirando. E nossos corpos haviam se reconhecido, e a lembrança daquele primeiro contato ardia em mim como fogo eterno. Eu sabia que não poderíamos nos entregar livremente, pois os olhos do mundo eram cruéis e qualquer descuido poderia custar caro. Ainda assim, eu sentia que estávamos dispostos a desafiar as regras, a nos esconder quando fosse preciso apenas para viver aquela paixão que já não podia mais ser contida. Meu corpo ia ser vastado e esse tanto par que apresentem dado a pois se pois e querido Mara. Nossos encontros passaram a acontecer em lugares escondidos, afastados dos olhares curiosos. Às vezes,
sob a sombra das árvores mais altas, outras vezes perto do riacho, onde o som da água abafava o compasso acelerado de nossos corações. Cada toque era explorado com a intensidade de quem descobre o mundo pela primeira vez. Eu percorria sua pele como quem lê uma carta sagrada, e ela se entregava com a suavidade de quem confia plenamente. Não havia palavras, apenas respirações entrecortadas e gestos que revelavam mais do que qualquer fala poderia dizer. Era como se o universo inteiro se resumisse àquele instante em que nossos corpos se uniam e nada mais tivesse importância. O medo do julgamento existia, mas era pequeno diante da grandeza do que sentíamos. A paixão entre nós crescia como uma chama que se alimenta do vento. Quanto mais tentávamos conter, mais ela se espalhava. Havia momentos em que eu acreditava estar vivendo um sonho, pois jamais pensei que poderia ser visto como homem, como amante, depois de uma vida inteira sendo tratado como coisa. Os olhos dela me devolviam a dignidade roubada pelos anos de cativeiro. Ela não via minhas cicatrizes como marcas de dor, mas como sinais de resistência. Isso me fazia desejar ainda mais provar a ela que eu podia ser não apenas um sobrevivente, mas também um homem capaz de dar prazer, ternura e amor. Cada encontro se tornava mais intenso. E meu corpo respondia com uma entrega absoluta, como se naquela união estivesse a verdadeira liberdade que eu sempre busquei. As noites eram as mais cruéis, pois o desejo não descansava. Eu me deitava em minha rede simples e o corpo ardia em lembranças. Sentia o calor de sua pele, o cheiro doce de seus cabelos, o peso suave de seu corpo sobre o meu coração latejava como se estivesse ainda preso em seus braços. Muitas vezes acordava no meio da noite, tomado por uma ânsia que não podia ser saciada. O fogo que ela acendera em mim era constante, e eu passava horas imaginando quando seria o próximo encontro, o próximo instante em que o mundo inteiro deixaria de ser e apenas nós dois permaneceríamos. Era uma sede que jamais se apagava, um desejo que crescia sem fim, transformando minha vida em uma espera incessante pela próxima entrega. Com o tempo, percebi que o amor ia além da carne. Havia ternura em cada gesto dela, uma suavidade que me fazia sentir acolhido como nunca antes. Eu, que tantas vezes dormi ao relento, agora sonhava com a possibilidade de ter um lar onde pudesse dividir o calor de um corpo amado. O simples ato de vê-la sorrir já me enchia de força, ainda que os encontros fossem furtivos. Havia em nós uma cumplicidade silenciosa que nos unia como se fôssemos dois rios correndo para o mesmo mar. O desejo era intenso, mas o afeto também crescia, transformando a paixão em algo maior, ah, algo que me aneixem que hades ali para acreditar que talvez fosse possível viver um amor verdadeiro, mesmo em um mundo que ainda insistia em nos separar. Porém, quanto mais nos aproximávamos, mais o perigo se tornava real. As pessoas começavam a notar nossos olhares demorados, nossos desaparecimentos discretos. Eu sentia a pressão invisível do preconceito, rondando como fera à espreita. Ainda assim, era impossível desistir. Meu coração já estava entregue e meu corpo ansiava por. Ela, como a terra seca, anseia pela chuva
e o risco tornava nossos encontros ainda mais intensos, como se cada instante pudesse ser o último. Havia em nossos corpos uma urgência, um desejo de viver tudo de uma vez, sem guardar nada para depois. Cada beijo roubado, cada carícia escondida era marcado pela intensidade de quem sabe que o tempo pode ser cruel. A paixão, longe de enfraquecer, se fortalecia na adversidade. Lembro de uma noite em que o céu estava coberto de estrelas e nós nos encontramos perto do riacho. A lua iluminava sua pele clara, tornando-a quase etérea. Meus dedos deslizaram por sua cintura e o arrepio que percorreu seu corpo foi como uma sinfonia silenciosa. Ali, no meio da noite, fomos apenas nós dois. Sem passado nem futuro, apenas presente. A água corria em murmúrio, o vento balançava as folhas, e nossos corpos se entrelaçaram em um compasso único. O prazer se misturava à emoção, e cada suspiro dela me fazia sentir mais vivo do que nunca. Era como se todo o sofrimento que carreguei tivesse se transformado em força para aquele instante de entrega plena. A liberdade não era apenas caminhar sem correntes, mas sentir-se amado e desejado sem reservas. Após essa noite, compreendi que nossa ligação havia ultrapassado qualquer barreira. Já não era apenas paixão, era amor em sua forma mais profunda. O modo como ela me olhava após nossos encontros, com ternura e desejo, fazia meu coração estremecer. Eu sabia que nossa união jamais seria aceita com facilidades. Mas dentro de Brush, dentro Don Frost, Deno, e ele estava de ninho, e dentro de ninho, e dentro, pro, dentro pro, dentro, porque viver sem ela era inimaginável. A cada toque, a cada instante de calor compartilhado. Ahm, eu sentia que estávamos escrevendo uma história que ficaria marcada em minha alma para sempre. Não importava o que o mundo dissesse, pois para nós bastava que nossos corpos e corações dissessem sim. Mas também havia noites de angústia. O medo de sermos descobertos rondava como sombra pesada. Eu já conhecia a crueldade do mundo. Sabia que a violência podia nascer do simples fato de um homem negro ousar desejar uma mulher branca. Havia rancor ainda fresco nos olhos de muitos, e qualquer deslize poderia trazer tragédia. Esse medo, paradoxalmente, alimentava ainda mais nossa paixão. Era como se a iminência do perigo tornasse cada encontro ainda mais ardente, como se nossos corpos buscassem consumir em uma única noite tudo o que poderia ser negado no dia seguinte. Era uma mistura de prazer e temor, mas eu já não tinha forças para recuar. Ah, o amor havia se tornado maior que o medo. Com o tempo, comecei a perceber que ela também estava disposta a desafiar tudo. Havia em seus gestos uma ousadia crescente, como se tivesse decidido que não esconderia mais o que sentia. Isso me enchia de coragem, mas também aumentava o risco. Ainda assim, cada vez que sentia em meus braços, cada vez que seu corpo se entregava ao meu,
eu tinha a certeza de que valia a pena. O prazer que compartilhávamos não era apenas físico, era espiritual, era como se nossas almas se entrelaçassem. A cada suspiro dela, eu me sentia mais forte, mais vivo, mais homem. Era uma paixão que já não comentei. Aramasabra, eu fora me ia ser eu sabia que estávamos apenas no início de uma jornada que mudaria para sempre nossas vidas. O calor dos dias parecia mais suave quando eu sabia que à noite poderia encontrá-la. A esperança de vê-la se tornava alimento para minha alma cansada quando seus braços me envolviam. O mundo deixava de existir. O peso do passado, as cicatrizes da escravidão, a trado extenso, tudo se dissolvia diante da suavidade de sua pele e da intensidade com que me recebia. Eu era homem por inteiro em sua presença, não apenas sobrevivente. Cada curva de seu corpo me convidava à devoção. E eu a explorava como quem descobre um território sagrado. Era amor e era desejo inseparáveis. Naquele instante eu não era mais o a escravo, nem ela, a estrangeira branca. Éramos apenas dois seres entregues à paixão que crescera como fogo escondido e agora queimava sem mais contenção. Mas a vida fora dos encontros era dura. E eu ainda precisava enfrentar os olhares desconfiados, os murmúrios e a hostilidade velada. Havia quem não aceitasse que um liberto pudesse sequer levantar a cabeça diante de uma mulher como ela. Pom, 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 eu fingia não ouvir, mas sabia que os chiscas cresciam. Mesmo assim, quando fechava os olhos, era seu rosto que me aparecia e toda a dor se transformava em coragem. Havia momentos em que eu pensava que talvez fosse melhor desistir, mas bastava o toque de sua mão para que toda dúvida desaparecesse. Um fogo da paixão queimava mais forte do que qualquer medo. Eu já não podia voltar atrás, porque a cada noite de entrega eu sentia que estávamos escrevendo não apenas uma história de amor. Eu sou uma souza, amor de sua macoma numa é uma mais uma revolução íntima contra o mundo que queria nos separar. Houve uma tarde em que ela me encontrou às margens do rio, o sol refletia na água e sua imagem parecia saída de um sonho. Ela se aproximou e, sem palavras, me ofereceu sua entrega completa. Deitei sobre a relva e nossos corpos se uniram como nunca antes. O cheiro da terra molhada, o som da correnteza, tudo se misturava ao calor do nosso desejo. Foi um instante de total esquecimento do mundo, como se não existissem fronteiras, nem cor, nem passado. Eu a sentia vibrar sob minhas mãos. E cada gemido contido era um grito silencioso contra as correntes da sociedade. Naquele momento, eu soube que jamais conseguiríamos apagar aquilo que havíamos acendido. O amor já tinha se tornado chama eterna e nenhum vento seria capaz de apagar. Depois daquele encontro, nossa ligação se tornou ainda mais profunda. Já não era apenas desejo físico, era cumplicidade, era ternura, era futuro.
Eu via nos olhos dela um brilho diferente, como se quisesse dizer que estava pronta para ir além, para desafiar as convenções. Isso me enchia de esperança, mas também de medo. E eu sabia que o mundo não nos perdoaria facilmente, mas dentro de mim cada vez mais cresce a certeza de que valia a pena arriscar tudo. Uma parte eu sou com a possibilidade de construir um lar, de ter filhos, de deixar para trás o peso da escravidão e caminhar de mãos dadas rumo a um futuro que até então parecia impossível. Era um sonho ousado, mas meu coração já vivia nele. As noites de paixão se tornaram também noites de confissão silenciosa. Eu acariciava seus cabelos e sentia que ali naquele corpo delicado estava a promessa de uma vida nova. Ela repousava em meus braços depois do êxtase, e eu me sentia o homem mais forte da terra, não por dominar, mas por ser aceito, amado e desejado. Cada curva de sua pele era uma resposta ao meu passado de rejeição. Cada suspiro seu me devolvia o que os grilhões me roubaram. Eu compreendia que a verdadeira liberdade não era apenas andar sem correntes, mas poder amar sem medo, desejar sem culpa. E em cada noite em que nossos corpos se uniam, eu provava da liberdade mais doce que o destino poderia oferecer. Mas a realidade não nos dava trégua. As suspeitas cresciam e o risco de sermos descobertos se tornava cada vez mais. Eu sentia a tensão no ar como uma tempestade prestes a cair. Havia quem nos observasse com desconfiança e cada passo em falso poderia custar caro. Ainda assim, o desejo não enfraquecia, ao contrário, se tornava mais urgente. Nossos encontros eram cada vez mais intensos, como se cada instante pudesse ser o último. Eu amava com a pressa de quem teme o amanhã, e ela se entregava com a coragem de quem escolhe viver o presente até a última gota. Era paixão, era risco, era a vida concentrada em poucos minutos de prazer e ternura. E ainda que o medo rondasse, nada era capaz de apagar o fogo que ardia entre nós. Certa noite e escondidos no campo, nos entregamos com tanta intensidade que parecia que o mundo inteiro havia desaparecido. A lua iluminava nossos corpos e o suor escorria como prova da febre que nos consumia. Eu a tomava nos braços com devoção e ela se entregava como quem confia a própria vida. Foi nesse instante que percebi que nosso amor já não cabia mais nos esconderijos. Era maior que o medo, maior que a vergonha que queriam nos impor. Eu compreendi que cedo ou tarde precisaríamos enfrentar o mundo, porque o que sentíamos não podia mais ser reduzido a encontros secretos. Era amor pleno, ardente, irresistível, e um amor assim não se cala, não se esconde para sempre. A coragem começou a crescer em mim. Eu pensava em assumir nosso amor diante de todos, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria e o desprezo. Eu já havia enfrentado a dor da escravidão, já havia sentido o peso do chicote, já havia perdido tudo que um homem poderia perder. Mas agora tinha algo pelo que valia a pena a lutar. Eu sabia que o caminho seria difícil, mas não podia mais aceitar viver escondido. O amor que compartilhávamos era puro
em sua essência. Ainda que marcado pelo desejo ardente, era verdadeiro e isso bastava. Eu decidi que custasse bombestas, que custasse, que custasse e, e não deixaria que o medo fosse mais forte do que o que sentíamos. E assim o futuro se abriu diante de nós como uma estrada incerta mais possível. Eu e ela passamos a sonhar juntos, a imaginar uma vida além dos olhos maldosos, além dos preconceitos. Queríamos construir algo nosso, um espaço onde o amor pudesse florescer sem correntes. Cada noite de paixão era também um pacto silencioso de resistência, uma afirmação de que éramos donos de nossos corpos e de nossos destinos. Eu compreendi que a escravidão havia tentado me roubar até mesmo a capacidade de sonhar, mas ali, nos braços dela, eu recuperava tudo. O amor havia se tornado minha maior arma contra o passado, e eu sabia que nenhum poder seria capaz de destruí-lo. Hoje, ao recordar minha história, compreendo que amar aquela italiana foi a maior forma de libertação que encontrei. Mais do que correntes partidas, mais do que documentos de alforria, foi o amor que me devolveu a humanidade. Seu corpo junto ao meu, sua pele se misturando à minha, seu coração batendo no mesmo compasso, né? Tudo isso me mostrou que eu era mais que dor e sobrevivência, mais que eu era capaz de amar e de ser amado. O desejo que nos uniu foi também a ponte para a ternura, e juntos descobrimos que o amor é mais forte do que o medo, mais forte do que o preconceito, mais forte do que a própria história que tentou nos separar. Se hoje minhas palavras ecoam, é para dizer que, mesmo no tempo da escuridão, houve espaço para a luz da paixão e que essa luz me guiou até a liberdade verdadeira.